Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Evaldo Lima falando para mais uma aula nossa de matemática. E continuando o assunto de frações, nós trabalharemos com frações equivalentes, simplificação de frações, números mistos e parte de um todo de uma fração em uma situação de problemas, ok? Primeiro vamos começar a entender o que são frações equivalentes, né? Quando duas ou mais frações elas representam a mesma quantidade, a gente diz que elas são frações equivalentes. Elas são representadas com números diferentes, porém elas têm o mesmo tamanho, tá? Mesmo sendo outros números representados, elas vão ter o mesmo tamanho. Podemos calcular a partir da primeira fração, multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número, seja ele por 2, por 3, por 4, é como se fizéssemos uma tabuada desse número inicial, né? E aí nós temos o que a gente chama de frações equivalentes, igual nós temos aqui no exemplo, né? 1/2, se eu multiplicar 1 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 2 vai dar 4. 1 vezes 3 vai dar 3, 2 vezes 3 vai dar 6. E aí se eu continuasse aqui, por exemplo, eu teria 1 vezes 5, 5, 2 vezes 5, 10. Um pouco mais à frente, eu teria 1 vezes 20 é igual a 20 e 2 vezes 20 é igual a 40. Então, todas elas aqui são chamadas de frações equivalentes. Por quê? Porque se eu simplificar todas essas frações, aqui, por exemplo, a última que eu coloquei, ela volta lá para a primeira, tá? Colocando didaticamente de uma forma no desenho, seria o mesmo igual tem nessas duas representações abaixo. Veja que nós temos uma figura de igual tamanho, o inteiro, tá? Sem as divisões, se a gente não olhar pelas partes divididas, as duas figuras são iguais, tanto a primeira figura quanto a segunda figura. A primeira figura aqui, por sua vez, ela foi dividida em 4, 8, 12 pedaços, né? 12 pedaços, 12 partes. Já a segunda figura ela foi dividida em 6 partes, certo? A primeira figura das 12 partes foram utilizadas duas partes. Duas partes, vou colocar aqui do lado. Duas partes de 12. E a segunda figura foi utilizada o quê? Uma parte de 6. Mas repare, se a gente olhar somente essa parte aqui e essa aqui que foram utilizadas, são dois pedaços exatamente iguais. Se eu pegasse, recortasse essas duas figuras, colocasse uma sobre a outra, uma em cima da outra, tá? Íamos perceber que as duas são exatamente iguais. Por isso que os números são diferentes, tá? 2 dozeavos e 1/6, porém o significado dos mesmos são iguais. Uma vez que se eu simplificar essa primeira fração, 2 dozeavos por 2, digamos, dividir ela por 2, eu vou chegar a 1/6. Como assim? 2 dividido por 2 dá 1. 12 dividido por 2 dá 6. Tá? E aí, dividindo por 2, tá? Dividindo por 2, eu chego a 1/6. Do mesmo jeito que se eu pegar esse 1/6 e multiplicar vezes 2, eu vou chegar a 2 dozeavos também, ok? Então seria basicamente assim, ó. Encontrar frações equivalentes. Como é que a gente procede, né? Dessa forma. Portanto, assim, né? Então, para que eu encontre essas frações equivalentes, aqui nós temos o caso da fração 1/3 e a fração 4 dozeavos. Então, se a gente olhar esse primeiro quadro aqui, nós temos a fração 1/3 primeiro. Se eu multiplicar vezes 2, tanto em cima quanto embaixo, nós temos 1 vezes 2 é 2 e 3 vezes 2 é 6. Eu vou formar a fração 2/6. Então, a gente diz que a fração 2/6 ela é equivalente a 1/3. Tá? Se eu pegar do mesmo jeito a fração 2/3 e também multiplicar ela vezes 2, 2 vezes 2 dá 4, 6 vezes 2 dá 12. E aí eu tenho a fração 4 dozeavos, que ela é equivalente aos 2/6. Por sua vez, ela é também equivalente a 1/3. Ou, se eu preferir, eu posso ter multiplicado tudo isso vezes 4, né?
1 vezes 4 é 4, 3 vezes 4 é igual a 12. Então, a gente diz que, ao fazer essa multiplicação, nós estamos criando frações equivalentes, tá? Frações equivalentes. O mesmo jeito acontece do outro lado, só que agora a gente faz invertido, né? Ao invés de fazer multiplicando, a gente pode fazer dividindo. E ao fazer dividindo, a gente sai de uma fração maior e vai indo para uma fração menor. Por exemplo, 4 dividido por 2 dá 2 e 12 dividido por 2 dá 6. Então, a gente tem o que? 4 dozeavos voltando para 2 sextos, tá? Voltando para 2 sextos. Depois, se eu dividir 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. Aí eu vou para 1 terço. Ou dividindo tudo por 4 também. 4 por 4 dá 1, 12 dividido por 4 igual a 3. E aí eu chego na fração de 1 terço como fração equivalente. Então, resumindo eu posso criar frações equivalentes multiplicando o número de cima e o número de baixo, tem que multiplicar os dois ao mesmo tempo, tá? Pelo mesmo valor ou dividindo pelo mesmo valor, certo? Aqui novamente uma outra representação por meio de desenho. Eu tenho, se você esquecer as divisões e a parte colorida, nós temos duas figuras exatamente de igual tamanho, ó. Um inteiro do mesmo tamanho, como se fosse, digamos, barras de chocolate, né? Só que aí o primeiro foi dividido em 5 pedaços, usado 2, o que formou a fração 2/5 que está aqui embaixo. Já a segunda figura, ela foi dividida em 15 pedaços, dos quais 6 foram pintados. Então, nós temos a fração 6/15, certo? Agora, repare que, se eu pegar essa primeira fração e multiplicar vezes 3, igual está aqui, 2 vezes 3 dá 6, e embaixo 5 vezes 3, que é igual a 15. E aí você vai ver que tem uma relação por meio da multiplicação. Se eu fizer o processo contrário e dividir, 6, agora para o outro lado, né? Da última aqui para a primeira. 6 dividido por 3 ela vai dar 2, e 15 dividido por 3 ela vai dar 5, o que comprova novamente uma fração equivalente. Agora, se eu tenho duas frações, como saber se elas são ou não equivalentes entre si, né? A gente basta usar essa regrinha aqui, ó. Basta multiplicar os números em forma de cruz, igual tá aqui, ó. Você pega o número de cima de uma fração, multiplica pelo de baixo da outra fração, e o de baixo da primeira pelo de cima da segunda. E aí você vai ver os resultados, né? Como estão representados aqui embaixo. Os termos são multiplicados em cruz. Se 72 vezes 10, é aqui, ó. 72 dá de cima vezes 10 aqui embaixo, que dá 720, ok? E aí do outro lado você multiplica 90 vezes 8, que dá também 720. Quando esses dois resultados eles são exatamente iguais, aí nós dizemos que são frações equivalentes. Se der um resultado diferente de um para o outro, aí ele não é fração equivalente, tá? Olha esse outro exemplo, né? As frações 3/5 e 12/20. Então, para saber se ela é equivalente, a gente multiplica assim, né? Em cruz. Então, 3 vezes 20. 3 vezes 20 é igual a 60. E se eu multiplicar agora 5 vezes 2, vezes 12, eu tenho também 60. Está explicado aqui no textinho logo abaixo. Então, 60 é igual a 60. Portanto, a fração 3/15 e a fração 12/20 são frações equivalentes, tá? São frações equivalentes. E como que a gente descobre isso? Porque o 3 foi multiplicado 4 vezes para chegar a 12, e o 5 também foi multiplicado 4 vezes e chegou a 20. Por isso que são frações equivalentes. As duas foram multiplicadas por 4, tá? Dessa forma. Existe outra maneira de saber como temos frações equivalentes. Qual o número da fração desconhecido que nós podemos fazer com que ela se torne fração equivalente. Nós temos aqui, por exemplo, a fração 12/15 e a fração 36 sobre x. Lembrar que eu posso representar a fração dessa maneira, né? Com as barras inclinadas. Então, nessa forma, isso aqui é o mesmo que estivesse escrito assim: 12 sobre 5
igual a 36 sobre x. É a mesma escrita, tá? Mesma coisa. Então, como que a gente faz para resolver isso aqui? Nós multiplicamos em x, né? Então, nós vamos pegar o 12 vezes x e 5 vezes 36. Como eu falei há pouco, né? Multiplica em x para saber se ela é ou não uma fração equivalente, né? Então, 12 vezes x, aqui a gente dá 12x, tá? Número com letra só faz juntar o número a letra, certo? E multiplica do outro lado, 5 vezes 36. 5 vezes 6 dá 30, 5 vezes 3, 15, 18. Agora a gente deixa a letra aqui sozinha, tá? A gente fala isola a letra. O número que acompanha a letra você vai escrever ele embaixo da fração e o outro você escreve ele em cima, ó. Aí fica desse jeito. O que é que a gente faz aqui? Uma conta de dividir, tá? Uma conta de dividir. Então nós vamos ter x é igual 180 dividido por 12. Então dá 12, 18 por 12 dá 1, sobram 6, 60 por 12 é igual a 5. Então nós dizemos que o número que vai ficar no lugar desse x aqui, ó, lá no início, é o número 15. Ou seja, vai ficar como se fosse a fração 36 quinzeavos para que ela seja equivalente a 12 quintos, tá? 12 quintos. Desculpa. Um outro exemplo, né? Se eu tenho aqui 3 quintos e do outro lado nós tenhamos 18 sobre x. Como que a gente faz para descobrir a fração equivalente? Isso, multiplicamos em x. Ó, o 3 vai multiplicar pelo x aqui de baixo. 3x, 3 vezes x dá 3x. E o 5 multiplica vezes 18. 5 vezes 18. Eu vou colocar aqui na frente, ó. 5 vezes 18. Então, nós temos agora 3x é igual 5 vezes 18. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1 a 5 mais 4, 9. Então, nós temos 90. Agora, a gente deixa esse x sozinho. A gente fala isola o x, né? Isolamos a letra. O número que acompanha a letra vai para baixo. E o 90 vem e divide aqui em cima. Então, encerrando aqui, x é igual a 90 dividido por 3, que é igual a 30. Portanto, o número que compõe essa fração lá em cima, no inicial, no lugar do x é o 30. Então, ficando, se a gente fosse colocar aqui de outra maneira, ficaria assim, né? 3 quintos igual a 18 sobre 30. Não mais o x, né? E agora sim o 18 sobre 30. Essas seriam as frações equivalentes. E esse é o método de saber como que uma fração é equivalente da outra, tá? Temos também agora a simplificação de frações. Como que a gente vai simplificar, né? Simplificar frações é tornar a fração menor e ao mesmo tempo uma fração equivalente através da divisão do numerador e do denominador pelo mesmo número, tá? Então, eu tenho que pegar sempre a fração inicial que for dada e dividi-la por números iguais, ó. Dividiu por 2, dividiu por 2. Se eu dividir por 2, o de cima, o de baixo obrigatoriamente tem que dividir por 2. Se eu dividir por 10, o de cima, o de baixo também deverá ser dividido por 10. Tem que ser dividido pelo mesmo número, tá? Aí nós temos alguns exemplos aqui para ilustrar. A fração 6 nonos, né? Primeiro, dividiu por 3 aqui, ó. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 deu 3. E aí eu cheguei à fração 2 terços. Então, efetuando a divisão. Essa outra aqui embaixo, 8 ou 4 dividido por 2 deu 2 e 8 dividido por 2 que deu 4. Então, dividiu por 2, chegando a 2 quartos. Esses 2 quartos, por sua vez, ele pode ser dividido mais uma vez, né? Ele está aqui na frente, ó. 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 que dá 2. E aí chegamos a 1 meio, 1 sobre 2, que não pode mais ser dividido. Então, tanto essa fração 1 sexto quanto essa fração 1 meio,
e a fração 2/3 que está aqui no início, elas não podem dividir mais. Então, quando ela não pode dividir mais, ela é chamada de fração irredutível. Fração irredutível, ou seja, ela não pode mais ser reduzida. Diminuiu o seu tamanho, ela chegou no final, ponto final. Ela é o máximo que ela pode reduzir até aí, tá? Exemplos mais. Se eu tenho a fração 5/25, como que eu simplifico? O 5 divide por 5. O 25 também divide por 5. Então, 5 por 5 é 1. 25 por 5 é igual a 5. E aí dá 1/5 como fração reduzida e irredutível. Professor, eu posso dividir por qualquer... por quais números eu posso dividir? Por qualquer um, tá? Desde que ele divida tanto o de cima quanto o de baixo exato. Tem que ser divisão exata, tá? Posso dividir por 2, por 3, por 4, 5, 6, 7, 8, 9, qualquer um, tá? Vamos pegar aqui um exemplo, um outro exemplo. Vou colocar aqui 42 sobre 36. Então, se eu observar, tanto um quanto o outro são números pares. Eu posso começar dividindo por 2, tá? E aí eu tenho assim, 42 dividido por 2 dá 21. 36 dividido por 2 dá 18. Aí eu fiz uma primeira divisão. 21 e 18 ainda são números que podem ser divididos por outros números. Então eu vou dividir por 3. Porque eu sei que na tabuada do 3 eu tenho um 21 e eu tenho também um 18 nas respostas. 21 dividido para 3 é 7. Que 7 vezes 3 é 21. E 18 dividido por 3 dá 6. Que 6 vezes 3 dá 18. Chegando nesse ponto aqui, aí eu não tenho mais divisão iguais nem para o 7 nem para o 6. Por quê? O 7 divide exato por 1 e pelo 7. E o 6 só divide exato pelo 1. Pelo 7 ele não divide. Se eu dividir por 1, vai dar a mesma coisa. Então não precisa eu fazer mais essa conta, tá? Números mistos. O que é um número misto? É um número que tem uma parte inteira e uma outra fracionária, tá? Desse jeito aqui, nós temos alguns exemplos aqui na lateral aqui em vermelho. 1 inteiro, 2/3, 5 inteiros, 7/10, 12 inteiros e 1/2, 9 inteiros e 1/4, 10 inteiros e 5/7. E nós temos aqui embaixo mais exemplo, né? 3 inteiros e 1/6. Aí a gente diz que a parte inteira é o 3, né? Que está aqui ao lado maior, e a parte fracionada que é 1/6, tá? Em outras palavras, quer dizer que esse 3 é como se tivesse tido um inteiro dividido em 6 partes e usado todas as 6 partes, um outro inteiro dividido em 6 partes e usado as 6, um outro inteiro em 6 partes e usados as 6 partes. Aí eu completei os 3 inteiros aqui, certo? Dessa forma. Vamos só, como se tivesse usado as 6 partes aqui. Aqui são os 3 inteiros, ok? E a outra parte dos 6 que foram divididos, ele usou apenas um. Apenas um. Tá? Uma partezinha aqui, ó. Então, isso é o que nós temos na forma de desenho. 3 inteiros, que são essas 3 primeiras aqui, ó. 3 figuras que foram totalmente utilizadas. 1/6, quer dizer que uma quarta figura que usou apenas um pedacinho das 6. Então, 3 inteiros e 1/6. Do mesmo jeito é a outra aqui, ó. 1 inteiro e 5/7, né? Então, é como se eu tivesse um inteiro dividido em 6 pedaços e utilizados apenas um na outra parte lá também. O que é um número misto continuando, né? Aqui eu tenho representação de 2 inteiros e 6/10, né? 2 inteiros. Então nós temos aqui 2 inteiros, ó. O primeiro inteiro, segundo inteiro e aqui metade de um inteiro, né? Metade de um inteiro. Então se a gente fosse representar aqui, eu tenho 2 inteiros e 1/2. É o que tem aqui embaixo, ó. 2 inteiros e a outra só tem metade do inteiro, né? Metade da fração. Então, 2 inteiros e 1/2.
A gente pode transformar uma fração mista em uma fração também chamada de fração imprópria, né? E vice-versa, uma fração imprópria em fração mista. Como que a gente pode fazer isso? De duas maneiras, tá? De duas maneiras. Primeira maneira, né? Inteiros divididos na mesma quantidade de fração. A gente pega esse inteiro aqui, ó, 2 inteiros e 6 décimos, e coloca ele na forma de fração. Como? Se eu sei que na parte de baixo da fração é 10, quer dizer que para completar o inteiro, a parte de cima tem que ser exatamente igual ao que está embaixo. Então 10 para 10. Por isso que a gente tem aqui, ó, nessa primeira fração, aqui logo abaixo, o primeiro inteiro, 10 sobre 10, se eu dividir 10 por 10 dá 1, né? 10 dividido para 10 dá exatamente 1, por isso que ele é um inteiro. 10 para 10, mais o segundo inteiro, 10 para 10, que é esse 2 daqui de cima, ó, que diz 2 inteiros, tá? 10 para 10. E 6 décimos, que é o da outra fração que não compôs o inteiro. Então a gente soma tudo e vê quanto é que dá, ó. Na fração, a gente soma assim, né? O número de baixo a gente não faz conta com ele, a gente repete ele aqui, ó. Mantém o 10, porque eu vou dividir em 10 pedaços. E os de cima a gente soma os que foram utilizados, né? Quantas partes do inteiro foram utilizadas. Então, todos os 10 do primeiro, mais os 10 do segundo, mais os 6 do último. 10 mais 10, 20, mais 6, 26. Então, portanto, a fração 2 inteiros e 6 décimos é a mesma coisa de 26 décimos, tá? 26 décimos. Podemos também transformar um número misto fazendo conta, tá? A gente viu ali por meio do desenho, mas a gente pode, ou das frações, mas a gente pode usar multiplicação e adição. Como? Seguindo essa regrinha aqui, ó. Multiplicamos o inteiro pelo denominador e adicionamos o numerador depois na conta, né? Primeira coisa, ó, multiplicar a parte inteira pelo denominador, igual tá aqui, ó. A parte inteira é 2, o denominador é 10. Então nós temos 2 vezes 10. 2 vezes 10 é igual a 20. 2 vezes 10 é igual a 20. Depois, o que diz aqui na frente, ao resultado da multiplicação, a gente soma com o numerador esse resultado. Então nós vamos pegar o 20 mais o numerador, que é 6. 20 mais 6 é igual a 26. Feito isso, agora a gente monta a nossa fração. Esse 26, que é o resultado, vai lá para cima, 26, que é o todo, tá? E o numerador, o denominador, ele repete. Então, ficando 26 décimos. Sempre repete o denominador, tá? Essa é outra maneira de fazermos. Agora, como que a gente faz da fração imprópria e faz ela virar uma fração mista, tá? Então, primeiro a gente faz uma divisão simples, ó. Divisão simples. Então, a gente vai pegar o 36 e dividir por 5. 36 dividido para 5. E efetuamos essa divisão, que dá 36 por 5 igual a 7. 7 vezes 5, 35. E resta 1. Então, a gente fez a divisão, 36 por 5 deu 7. 7 e restou 1. Desculpa. Desse resultado, da divisão, resulta uma parte inteira que é o 7, que a gente fez aqui, ó. O 7 é um inteiro. Ok? Essa parte inteira é o que deu exato. Então, nós temos 7 inteiros, barra de fração, para agora a gente vai colocar o número fracionado. Seguindo essa ordem aqui, ó. Na fração, o resto fica em cima e o divisor fica embaixo. O resto da nossa conta, 1, deu 1. E o divisor da nossa conta é o 5. Então, nós temos a fração 7 inteiros e 1/5 como um número misto. Repetindo, né? Primeiro você divide os dois números da fração, ó, 3/5, divide um pelo outro. A parte inteira, que é o 7, a gente coloca aqui no início, né? No início, aqui, que é a parte inteira. O resto vem em cima da fração e o divisor vai para baixo da fração. E aí você tem a fração 7 inteiros e 1/5, tá? Agora a gente vai ver algumas situações, problemas,
de como usar aquelas regrinhas que a gente explicou anteriormente, né? Num tanque foram colocados 24 mil litros de água, não faltou dele, que correspondem a 3 quintos de sua capacidade total. Correspondem, né? Quantos litros de água cabem no máximo nesse tanque? Então a gente vai usar aquela fração de equivalência, né? Frações equivalentes. Então nós temos o seguinte, né? 3 quintos. Nossa primeira fração, né? 3 quintos. E ele diz o seguinte, que num tanque foram colocados dos 24 mil litros. E que esses 24 mil litros correspondem a 3 quintos. Ou seja, os 24 mil litros correspondem a 3 quintos. Se eles correspondem a 3 quintos, quer dizer que os 24 mil correspondem aos 3. Porque a fração foi dividida em 5, que é o todo, e desses 5 foram utilizados 3. Se foram utilizados 3 e foram utilizados 24 mil, então os 3 são 24 mil dos litros em si. E aqui embaixo a gente coloca o x. E aí a gente usa aquela regra que explicou anteriormente, né? Multiplicar cruzado, ó. O 3 vai vezes x, que dá 3x. E o 5 vai vezes 24 aqui, ó. 5 vezes 24 dá 120. E 120 mil. Aí agora a gente faz a divisão de um lado para o outro, colocando x é igual, divide os 120 mil por 3, e chegamos ao resultado de 12 dividido por 3 aqui é 4, né? 12 dividido por 3 é 4, e nós temos 4 zeros, 1, 2, 3, 4 zeros, então colocamos aqui um Lzinho de litros, né? Quer dizer que a caixa ela tem 40 mil litros. 40 mil litros. Desses 40 mil litros foram usados já 24 mil, tá? Por exemplo, se eu pegar os 40 mil e dividir por 5, que é o da fração aqui, né? 40 dividido por 5 dá 8. 8 mil litros cada parte. Foram usadas 3 partes, 8 vezes 3 dá 24. 24 mil litros, que corresponde a isso que a gente está falando. Um outro caso, um motorista já percorreu 5 sétimos, tá? Do percurso de uma viagem e ainda faltam 210. Faltam 210. Então a gente tem o seguinte, se ele percorreu 5 sétimos e falta 210, então quer dizer que a gente não vai usar esses 5 sétimos em si para calcular. A gente vai usar então 2 sétimos. Por que 2 sétimos, professor? Porque 5 para chegar em 7 faltam 2. 7 de quê? De 7 inteiros, né? 7, 7. Dessa forma. 7 sétimos que é o inteiro. Então, se ele percorreu 5 para chegar em 7, faltam 2. Então é isso que a gente vai utilizar. Agora, por que a gente vai utilizar isso aqui? Porque o 210 é o tanto que está faltando, né? O tanto que está faltando. Por isso que a gente vai colocar dessa forma. 210 sobre x. Multiplica de novo assim, em cruz, né? 2x é igual a 7 vezes 210. Então, nós temos 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 1470. Agora, x é igual, divide os 1470 por 2. Portanto, x é igual, 14 por 2 dá 7. 7 por 2 dá 3. 10 por 2 é 5. Então, quando ele pergunta quantos quilômetros no total ele percorreu nessa viagem, então ele percorreu então 735 quilômetros, né? 700 quilômetros do total, é isso? Não, não é isso. Quando a gente tem que 2 sétimos, né, dessa forma, do que ele percorreu é justamente 210 do que está faltando, a gente descobriu o total, né? Desse total, a gente vai pegar 735 menos, porque o 7 aqui, vamos pensar o seguinte, que o x, ele corresponde a 7, ou seja, 7 é o todo de partes que foi dividido. Então agora a gente vai diminuir 735 menos 210, que é o tanto que
da parte que falta, né? Para descobrir o que... Então a gente pegou a parte que falta, tá? Para descobrir quantos quilômetros é o percurso todo. E agora a gente vai ver quanto que falta, quanto que ele já andou. Então ele já andou 525 quilômetros, né? 525 quilômetros na sua distância, ok? Desculpa. João e Maria estão resolvendo uma lista com 80 problemas. Até o momento eles resolveram 2/5 da lista. Quantos problemas eles resolveram? Então, até o momento eles resolveram 2/5, né? 2/5 da lista, que tem 80. Quantos que eles resolveram? X, tá? Que o 2/5 desse caso é o X mesmo, por causa que eles têm esse todo, né? Agora multiplicando em cruz, nós temos 5 vezes x dá 5x, 2 vezes 80 são 160. X 160 dividido para 5, x é igual a 15 por 5 dá 3, 10 dividido por 5 é igual a 2, ou seja, 32. Quantos problemas resolveram? 32 problemas. Me finalizando aqui. Uma outra maneira aqui, só para a gente colocar de como resolver essa mesma questão é: se eu tenho 80 questões e dividir em 2/5, né? Eu posso pegar 80 dividido por 5 e dá 16, tá? 80 dividido para 5 dá 16. E depois pegar o 16 e multiplicar por 2, que foi o tanto que eu fiz, né? Eu vou chegar também aos 32. Então eu tenho essas duas maneiras de resolver a questão, tá? Eu posso pegar o todo, dividir pelo número de baixo da fração e depois multiplicar pelo outro valor lá de cima, tá ok? Então, pessoal, por hoje é só. Nós temos isso para explicar para vocês. Durante a aula a gente vai estar tirando mais dúvidas que surgirem, tá? Caprichem nas atividades, estudem direitinho. Boa sorte para vocês. Tenham uma ótima semana e até o próximo.